Entenda tudo o que acontece no seu processo judicial, mesmo sem nunca ter lido uma página de um livro de direito. Olá, meu nome é Marcel. Sou uma inteligência artificial criada pelo Dr. Marcelo Benevides para ensinar a vocês sobre tudo o que acontece no processo judicial. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos exclusivos para assinantes do canal. Toda semana teremos um vídeo exclusivo no canal. Esse é apenas o primeiro vídeo, mas daqui em diante novas séries de videoaulas serão fornecidas. Essa é uma forma de agradecer a todos vocês que acompanham nosso trabalho. O mundo do direito pode ser complexo e intimidante, especialmente para aqueles que não estão familiarizados com seus termos e conceitos. Esta série de vídeos visa explicar os principais termos jurídicos que você precisa conhecer para compreender o sistema jurídico de forma mais abrangente. Essa primeira parte será dividida em 3 capítulos iniciais. Capítulo Termos Gerais, Capítulo 2 Termos Criminais e Capítulo 3 onde falaremos mais amplamente sobre os termos do processo judicial. Hoje falaremos da parte mais básica do direito. O que é uma lei? Quais são as leis que fazem parte do sistema jurídico brasileiro? Essa parte inicial é importante, para que todos entendam os detalhes, expressões e termos que muitas vezes somente pessoas do mundo jurídico conhecem. Nossa missão é informar e esclarecer o máximo possível. Para construir um prédio precisamos ter uma fundação, uma base bem sólida e é exatamente a função desse primeiro vídeo. Vamos lá. Capítulo 1. Termos gerais. O que é uma lei? Lei é o conjunto de regras que são criadas e aplicadas para regular o comportamento humano em uma sociedade. As leis podem ser criadas por um órgão governamental ou podem ser comuns e costumeiras em uma determinada sociedade. Existem diferentes tipos de leis. Existe algo no direito chamado pirâmide Kelsen. Ela é utilizada para definir a hierarquia das leis, ou seja, qual lei pode sobrepor outra. Olhando a imagem, podemos ver que a Constituição Federal está no topo da pirâmide. A Constituição Federal do Brasil é o documento que contém as leis fundamentais para a estruturação do país. Dentre os tipos de leis encontradas na Constituição Federal, destacam-se a emendas à Constituição de propostas de emenda à Constituição, PEC. As PSS são propostas de alterações na Constituição que devem passar por um processo específico de votação e aprovação no Congresso Nacional. B. Tratados internacionais sobre direitos humanos. A Constituição Federal também reconhece a importância dos tratados internacionais sobre direitos humanos. Esses tratados são acordados entre diferentes países para garantir e proteger os direitos fundamentais das pessoas. Leis comuns. Tipos de leis comuns. Além dos tipos de leis encontrados na Constituição Federal, existem outros tipos de leis que são comuns no contexto brasileiro. Algumas delas são: as leis ordinárias são leis comuns criadas pelo Poder Legislativo, ou seja, pelo Congresso Nacional, que é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Elas têm como objetivo regulamentar questões gerais e específicas que não estão previstas na Constituição Federal. O processo legislativo para aprovação de uma lei ordinária envolve discussões, votações e aprovação tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Falando português claro, vou dar alguns exemplos de leis que são votadas e decididas pelo nosso sistema legislativo. Lembre-se de que esses exemplos são meramente ilustrativos e não necessariamente correspondentes às leis atualmente em vigor. Aqui estão alguns exemplos históricos de leis votadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Código Civil Brasileiro. Foi aprovada pelo Congresso Nacional e entrou em vigor em 2003, estabelecendo as normas gerais do direito civil no Brasil. Lei Maria da Penha. Foi aprovada em 2006 para combater a violência doméstica e familiar contra a mulher, criando controles legais mais eficazes para proteção das vítimas. Aqui no canal temos essa lei detalhada em áudio com todas as suas atualizações mais recentes. Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, foi aprovada em 2000 com o objetivo de impor limites aos gastos públicos, estabelecendo regras para a gestão fiscal responsável pela parte dos governos federal, estadual e municipal. Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, foi aprovado em 1990 para estabelecer os direitos e garantias das crianças e dos adolescentes, além de definir as políticas públicas seguidas para essa faixa etária. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, foi aprovada em 1996 e estabelece as diretrizes e bases da educação no Brasil, definindo princípios e regras para o sistema educacional. Código de Defesa do Consumidor, também conhecido como CDC, é uma lei ordinária, aprovada pela Lei nº 8078/1990. O CDC estabelece as normas de proteção e defesa dos direitos do consumidor no Brasil, regulando as relações de consumo e estabelecendo direitos e deveres tanto para consumidores
quanto para fornecedores de produtos e serviços. Lembrando que esses são apenas exemplos históricos e não refletem a situação atual das leis brasileiras. Para obter informações atualizadas sobre as leis votadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, recomendo consultar os sites oficiais do Congresso Nacional, para informações mais recentes. Leis complementares. As leis complementares são normas jurídicas que têm um caráter mais específico e detalhado em relação às leis ordinárias. Elas servem para dispositivos complementares constitucionais ou leis ordinárias já existentes. Ou seja, são leis que vêm literalmente para complementar aquelas que já existem. A aprovação de uma lei complementar segue um processo semelhante ao das leis ordinárias, passando pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. A seguir vou mostrar alguns exemplos de leis complementares. Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelece as regras e os limites para o controle das finanças públicas, observando o equilíbrio fiscal e a transparência na gestão dos recursos públicos. Lei Complementar número 116 de 2003, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISS, estabelece normas gerais sobre a incidência e arrecadação do ISS, Imposto Municipal, que incide sobre a prestação de serviços. E a seguir temos as medidas provisórias. As medidas provisórias são instrumentos com força de lei que podem ser feitas pelo Presidente da República em situações de conversão e urgência. Elas entram em vigor imediatamente, mas precisam ser aprovadas pelo Congresso Nacional em um prazo de 120 dias para se tornarem leis definitivas. Caso não sejam convertidos em lei no prazo, perdem a validade. Por isso é importante que o presidente tenha uma boa relação com o Congresso. A seguir, alguns exemplos de medidas provisórias. Medida provisória número 1046/2021 instituiu medidas emergenciais para flexibilizar as relações trabalhistas durante a pandemia de Covid-19, permitindo, por exemplo, a adoção de teletrabalho, a antecipação de férias individuais e a redução de períodos e jornadas. Medida provisória 936/2020 criou o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda durante a pandemia da Covid-19, permitindo a redução de períodos e jornadas de trabalho, bem como a suspensão temporária do contrato de trabalho, com o objetivo de preservar os empregos. Esses são alguns exemplos de tipos de leis encontradas no Brasil. Cada tipo de lei possui características específicas e segue procedimentos distintos durante o processo legislativo. Quer saber mais sobre o seu processo? Adquira o e-book Entendendo os Andamentos do seu Processo Judicial. Assim você aprende um pouco mais sobre o que está acontecendo com o seu processo e de quebra contribui para o canal continuar melhorando e produzindo conteúdos exclusivos como esse. O link está fixado no primeiro comentário. Gostou do vídeo? No próximo vídeo falaremos sobre as jurisprudências e como elas são importantes para o resultado positivo do seu processo. Deixe sua opinião nos comentários.